16, o texto da semana passada, nós dizemos assim, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Senhor Jesus, torna cativo todo entendimento a esta palavra. Espírito Santo, enquanto nós aqui estivermos diante da tua palavra, age em nós, opere em nós, transforma-nos, torna-nos para ti, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Há igrejas que, se o Espírito Santo ir embora, 90% das suas atividades ficarão inalteradas. Palavras de Billy Graham. Existem igrejas que existe louvores em todas as reuniões, existe pregações em todas as reuniões, existe muita façanha em todas as reuniões. Porém, muito dessas ações não corresponde com a ação do Espírito Santo. A palavra de Billy Graham é de que muitos movimentos que acontecem em muitos agrupamentos tem muita coisa de homem e pouca coisa do Espírito. Vamos pegar essa frase e vamos particularizar na nossa vida. Se o Espírito Santo isse embora da sua vida, o que deformaria em você? Se o Espírito Santo fosse embora, e olha que ele saiu de Sansão e ele não percebeu. O que mudaria na sua vida se o Espírito Santo fosse embora hoje? Será que você como esposo mudaria radicalmente? Será que você como esposa deformaria radicalmente? Porque hoje a figura que você é como mulher, a figura que você é como homem, é alguém tomado pelo Espírito Santo. Então, se ele ir embora, você se torna um lobo mau. Ou, se ele fosse embora, a sua postura de homem ficaria a mesma diante da sua esposa. Ou a sua postura de esposa ficaria a mesma diante do seu marido. Se o Espírito Santo fosse embora, o que mudaria no seu estilo de vida diário? Mudaria alguma coisa no seu trabalho? Mudaria alguma coisa no seu desempenho? As pessoas iriam notar o seu semblante, as pessoas iriam perceber, porque de verdade você, de uma hora para outra, se deformou. Nós temos chamado a sua atenção durante esses dias, de que se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos apenas religiosos. Nós temos chamado a sua atenção, porque se nós não tomarmos cuidado, nós somos apenas religiosos. A gente canta, a gente prega, a gente senta nos bancos para participar de um culto,
mas não há um movimento do Espírito em nós, não há uma ação do Espírito em nós. Estamos no piloto automático, estamos em stand-by, está ligada a tomada, mas não está passando nada. O que aconteceria hoje na sua vida se o Espírito Santo fosse embora? Isso é um chamamento para nós refletirmos. Veja comigo essa próxima frase do Francis Chan: se eu fosse Satanás e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja e ignorar o Espírito Santo. Francis Chan, um pastor fantástico na Califórnia, de uma mega igreja, escrevendo o livro O Deus Desconhecido. Ele começa o livro com essa frase perturbadora: será que você percebe de que esse é o movimento do diabo o tempo todo, para que você ignore o Espírito Santo? Você consegue discernir de que existem movimentos aos nossos derredores, que a tentativa do diabo é que você ignore o Espírito Santo, que você não enxerga o Espírito Santo como uma chama, porque o texto fala: não apagueis o Espírito. Ora, então ele é um fogo. O fogo precisa ser nutrido, o fogo precisa ser preservado, o fogo precisa ser cuidado. Ou nós estamos ignorando o Espírito, porque o texto fala: não entristeçais o Espírito, então o Espírito se entristece. Será que nós nos ocupamos, será que nós nos preocupamos ao final de um culto dizer Espírito Santo, e aí ficaste feliz com a maneira com que eu adorei, com a maneira com que eu me expressei, com a oferta que eu dei? Como que o Senhor ficou diante de mim ao longo desse dia? Quais são os diálogos que nós temos com o Espírito Santo? Será que de fato nós não estamos ignorando mesmo? Será que de fato nós não estamos avançando dias, semanas, meses, sem ter particularidades com o Espírito Santo? E olha que nós estamos falando de um Deus que habita em nós. O diabo investirá todas, mas todas as suas estratégias para você ignorar o Espírito. Porque se você ignorar a pessoa do Espírito Santo, se você não enxergar o Espírito Santo na sua divindade, no seu poder, na sua essência, se nós ignorarmos o Espírito Santo, nós estamos terrivelmente perdidos. Nós estaremos remando contra a maré. Existe um esforço maligno para que a gente venha ignorar o Espírito. Nós precisamos começar essa reunião de hoje dizendo que nenhuma alternativa além do Espírito está à disposição do cristão. Você precisa começar essa reflexão hoje entendendo que não existe um plano B para a nossa espiritualidade. Não existe um atalho que não seja uma vida no Espírito. Gálatas capítulo 5 vai dizer: andai no Espírito, sede guiados pelo Espírito, vivei no Espírito. Não tem como nós conjugarmos outros verbos se não seja andar, sermos guiados e vivermos no Espírito. A pergunta é: qual é a paixão que nós estamos nutrindo a respeito do Espírito Santo? Muitas pessoas enchem os olhos quando vão assistir um futebol. Mas olha, as emoções vão assim, a flor da pele, e rói unha, e grita, e se movimenta. Tem gente que quando vai assistir um filme, até chorar chora, e chora daqui, e chora dali. E são expressões que eu não estou aqui dizendo que seja, eu não estou anulando isso. Mas por que às vezes diante do Espírito Santo a gente não tem isso?
A gente não vibra quando nós estamos adorando o Espírito. A gente não vibra quando nós vamos falar do Espírito. A gente não tem essa vibração, esse encanto, nós não temos. A pergunta é por quê? O Espírito Santo não é um acessório. O Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Ele não é uma energia como pensam e divulgam os testemunhos de Jeová. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Deus que habita em nós. Você deve adorá-lo, você deve amá-lo, você deve render-se a Ele. Nós não podemos pensar que existe uma outra alternativa para a vida cristã, se não é uma vida pelo Espírito. Eu comentava com a minha esposa antes de vir para cá, algo que eu li essa tarde, em um livro Em Chamas para Deus, contando uma história de um viajante em uma pequena cidade da Inglaterra, entre o século XVIII e XIX. E esse viajante, um inglês, em cima do seu cavalo, entra numa cidadela, e na rua principal, que cortava a cidade, ele vai caçando um bar para tomar uma bebida alcoólica. E ele atravessa toda aquela avenida, e ele atravessa toda aquela cidade, e não encontra um bar. E ele fica alterado, ele fica zangado. E quando ele já estava saindo do outro lado, há um senhor que está na saída da cidade. E ele pergunta ao Senhor: que cidade triste é essa, que não tem um bar? E aquele senhor, com todo respeito, tirou um chapéu da cabeça e disse: é porque 100 anos atrás, um homem por nome de John Wesley esteve aqui pregando um sermão e deixou esta cidade deste jeito. Um homem passando numa cidade, pregando um sermão, deixou uma transformação para o próximo século. É disso que nós estamos falando, que a vida cristã, nós somos chamados para sermos relevantes no Espírito Santo. É disso que nós precisamos falar com Deus em oração. É disso que nós precisamos falar com o Senhor quando nós oramos. Falar dessa inconformidade de viver uma vida de sair e entrar, sem impactar gente, sem mover gente, sem mudar a realidade. Nós precisamos ficar incomodados com essas realidades e dizer: Espírito Santo, eu não concordo. Viver uma vida, se não for movido radicalmente pelo teu poder, pela tua unção e pela tua graça. Nós não podemos conformar, nós não podemos pensar que nós estamos nessa vida apenas para consumir culto. Nós não estamos nessa vida apenas para ouvir rios de mensagem, e a nossa vida não melhora, a nossa vida não multiplica, a gente não altera positivamente, a gente não ousa mais, a gente não ora mais, a gente não transforma pessoas, a gente só quer viver uma vida voltada para o nosso ventre. E quando nós vamos falar com Deus, nós estamos falando apenas das nossas necessidades, nós só estamos falando das nossas carências, nós só estamos falando daquilo que estamos faltando. E Deus está gritando, dizendo: se tu decidir viver no meu Espírito, te prepare o que pode acontecer na sua vida. Se você me entende, diga glória a Deus. Não há uma alternativa, não há uma alternativa se não é uma vida no Espírito Santo. Se nós estamos com qualquer outra atitude, nós estamos na contramão de Deus. Quando Deus pensou na igreja, quando Deus pensou em você, Deus pensou em um homem cheio do Espírito Santo. Quando Deus pensou na sua igreja, Ele pensou em uma igreja cheia do Espírito Santo.
Nós começamos a falar semana passada sobre esse tema. Já tenho Jesus. Por que preciso do Espírito Santo? Por que preciso do Espírito Santo? E então naquela ocasião nós falamos, segundo o texto que nós lemos, que nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do mundo. É Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se não houver uma ação do Espírito na nossa vida, nós perdemos essa batalha espiritual para o mundo. Se o Espírito Santo não agir na sua vida, o mundo vai te encantar. Se o Espírito Santo não agir na sua vida, o mundo vai encher os seus olhos. Se o Espírito Santo não mover a nossa vida, nós ainda teremos apetites, nós ainda teremos comportamentos, nós ainda teremos maneira de pensar segundo o mundo. E o Espírito foi nos dado exatamente para que você rompa com o mundo. O Espírito foi dado exatamente para que você entenda que natureza você é, para que você tenha uma nova forma de pensar. Convencermos do mundo é a nossa conversão, é a primeira experiência da nossa salvação. É disso que nós estamos falando. O único recurso que nós temos para o mundo espiritual é o Espírito Santo. Oxalá se nós conseguíssemos expulsar demônio com dinheiro. Oxalá se nós conseguimos resolver os nossos conflitos internos, externos, relacionais com o salário no final do mês. Oxalá se nós conseguimos resolver mágoas do coração com o lerite do nosso salário, com o extrato bancário. Oxalá se nós conseguimos resolver as nossas aflições com o canudo da nossa formação universitária. Mas não é assim que funciona. É o Espírito Santo. Se não é pelo Espírito, nós perderemos esse enfrentamento com o mundo. É por isso que tem muita gente, envenenada pelas filosofias do mundo. É por isso que há muita gente lutando com as ferramentas do mundo, porque se não é pelo Espírito, então não há chance de nós vencermos as propostas mundanas com roupagem de piedade. Nós começamos a nossa conversa semana passada a partir dessa tônica, e eu quero, de uma maneira ainda preliminar, rapidamente trabalhar com vocês a respeito esse Espírito Santo. E eu já volto no texto, fica com a Bíblia aberta que eu já volto nesse texto. Esse Espírito que foi dado para nos convencer do mundo. Será que esse Espírito só veio no Pentecoste? Alguém já me perguntou, pastor, o Espírito Santo, ele só veio agir na terra, foi depois do Pentecoste? Na mente de muita gente, o Espírito Santo só operou no Novo Testamento. Não. O Espírito Santo, ele é Deus, assim como o Pai, assim como o Filho. Assim como o Pai vem agindo desde o princípio, assim como o Filho vem agindo desde o princípio, o Espírito Santo também tem agido desde o princípio. Os mesmos atributos do Pai e do Filho também é do Espírito Santo. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito também é onipotente. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo também é onisciente. O Pai é todo-poderoso, o Espírito é todo-poderoso, o Filho também é todo-poderoso. Os mesmos atributos que há na deidade inteira, o Espírito Santo também as tem. E eu quero rapidamente lançar luz na sua mente a respeito de como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Primeiro, o Espírito Santo, ele trabalhou na obra da redenção. Vamos ler junto esse texto, vamos lá, 3, 2, 1. E a terra era sem forma e vazia,
Essa é a primeira menção do Espírito na Bíblia. No versículo 2, você já tem o Espírito Santo agindo na criação, e olha que coisa fabulosa, é porque a palavra pairar, ou a palavra mover, ou em outras versões, pairava sobre a face das águas. A palavra pairar, a palavra movia, no hebraico, sabe o que significa? Chocar. É o ato da galinha chocar os seus ovos. Quando a galinha vai botar, essa galinha fica em silêncio ou ela fica barulhenta? Barulhenta. Mas quando ela vai chocar, ela fica barulhenta ou ela fica em silêncio? Ela fica em silêncio. Não havia forma, estava vazia. A ideia aqui é de caos, havia um caos, mas o Espírito Santo estava chocando o caos, sem vozes, sem alarmes, em um caos, mas o Espírito estava lá. O Espírito estava lá. A ideia bíblica é que no versículo 3, quando Deus diz haja, é como se o Espírito já estivesse preparado todo aquele cenário para que aquele caos então viesse à ordem. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui esta noite. Não importa se há caos em áreas da sua vida, essa é a especialidade do Espírito Santo, lidar com o caos. Quando ele toca lá, a ordem vira para a glória de Deus. A criação não é apenas uma ação do Pai. A criação não é apenas a ação do Filho, a criação é também a obra do Espírito Santo. Jó falará de que foi o Espírito de Deus que ornamentou a criação. O Espírito agia na criação. Em segundo lugar, o Espírito Santo, ele equipou e capacitou pessoas ao serviço. No Antigo Testamento, o Espírito Santo está em um movimento para equipar e capacitar pessoas para o serviço. O texto de Êxodo capítulo 30, versículo 31 ao versículo 35, ele é fabuloso, porque é o texto que Deus vai falar para Moisés a respeito da maquete, a respeito da arquitetura do tabernáculo. Mas tinha um detalhe. Esse povo que vem do Egito, qual era a profissão desse povo? Não tinha. Eles eram todos o quê? Escravos. Não, eles não tiveram oportunidade de estudar, eles não tiveram oportunidade de se aperfeiçoar. Não, eles eram escravos. Eles entendiam de tijolo, eles entendiam de trabalho braçal, de betume, mas ciências, arquitetura, engenharia, eles não entendiam. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, olha o que eu vou fazer. O meu Espírito vai encher de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em artifício de pedras, para engastar, e artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Esses homens, Bezalael, Aliolibe, esses homens recebem o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vem sobre eles conseguem arquitetar toda a planta do tabernáculo com excelência e perfeição. Esses homens se tornaram arquitetos, esses homens se tornaram engenheiros, a partir de uma ação do Espírito Santo de Deus. Quem acredita que o Espírito Santo ainda age, ainda opera
no quesito de fazer pessoas a experimentar aprendizagem inexplicável. Quem acredita nisso ainda? Quem acredita nisso? Quem aqui conhece alguém que aprendeu a ler lendo a Bíblia? Quem conhece? Como explicar isso? Como explicar alguém que nunca foi alfabetizada na escola? Como explicar alguém que nunca recebeu instrução, mas agora, ao folhear a Bíblia, de repente consegue entender as conjugações, os sentidos, o significado, as codificações alfabéticas? Quem consegue explicar isso se não é a ação do Espírito Santo de Deus? Essa mulher, Jenny Murrow, essa mulher foi a primeira mulher a falar em línguas no avivamento da Rua Azusa. E a biografia diz que quando essa mulher era cheia do Espírito, ela se assentava para tocar piano. Essa mulher nunca recebeu aula, essa mulher não sabia tocar nada, mas quando o Espírito a movia, ela conseguia tocar, adorar através de um piano, de uma maneira inexplicável. O que é isso? É o Espírito Santo capacitando para o serviço. A gente precisa crer que isso ainda acontece hoje. Eu não estou dizendo eu tenho o Espírito Santo, então eu não vou nem estudar para o vestibular. Não, aí você vai receber a bomba. Estou falando que o Espírito Santo, ele age quando existe um coração pronto e disponível para honrar a Deus. Percebe que eram pessoas que aprendiam para o serviço do reino. Você que diz: pastor, eu tenho tanta vontade de servir mais no reino, mas eu não sei de nada. Seja cheio do Espírito Santo e você será capacitado por Deus. Eu não estou dizendo que isso anula o seu esforço para você estudar. Isso não anula o seu esforço de você aprender mais. Pelo contrário, Lucas escreveu o Evangelho inspirado pelo Espírito. E não foi que ele sentou numa escrivania e pegou lá uma pena com a tinta e fez terminei o Evangelho. Não, o texto fala que ele foi pesquisar. Ele foi fazer entrevista, ele suou para construir um material fantástico, extraordinário, fabuloso. Foi inspirado pelo Espírito, mas houve um esforço. Eu não estou dizendo que se o Espírito vir sobre você, operar através de você, você não deve ter mais esforço. Eu estou dizendo que no poder do Espírito acontecerá feitos extraordinários na nossa vida, inclusive desempenho no seu trabalho. O Espírito Santo pode sim agir para que lá no seu trabalho você se desempenha com mais excelência ainda. O Espírito Santo pode sim agir e operar na sua vida de uma tal maneira que aonde que você colocar as mãos, a excelência seja o padrão, que você consiga resolver, solucionar problemáticas insolúveis com os recursos que você tinha naturalmente, mas no poder do Espírito Santo, Deus lhe dará direção, discernimento, sabedoria, prudência para lidar com os conflitos, seja no trabalho, seja onde que você estiver. Se você me entende, diga graças a Deus. Terceiro lugar, o Espírito vai inspirar os profetas. Todas as vezes que você vê um profeta profetizando no Antigo Testamento, é a ação do Espírito Santo, é a ação do Espírito de Deus movendo esses homens para trazer uma palavra à sua terra, para trazer uma palavra ao seu tempo. Homens que eram movidos pelo que acontecia no céu.
O Espírito Santo estava agindo no Antigo Testamento, na criação. Ele estava agindo, capacitando pessoas para o serviço. Ele estava agindo, inspirando os profetas. E ele estava agindo no Antigo Testamento para operar uma liderança carismática. Olha o que o texto disse: e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão Cusã-Ristaim, rei da Síria. Ei, nós estamos falando de Otiniel, o primeiro juiz de Israel, o homem que exerce uma liderança pelo poder do Espírito Santo. O que não falar de Gideão? E o Espírito veio sobre Gideão, e ele desempenhou uma liderança fantástica. Ei, no Espírito Santo nós podemos fazer coisas sobrenaturais. Em quinto lugar, o Espírito Santo trabalhará na produção de uma vida moral. Quando você vê Davi se arrependendo no Salmo 51, ele se arrepende por causa do Espírito Santo. Se você vê Nínive se arrependendo do seu pecado, Nínive se arrepende por causa da ação do Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo agindo por todo o Antigo Testamento. Ele não começou no Novo Testamento, ele já agia, ele já operava desde a criação. Lá estava o Espírito Santo. E nesse texto você tem Jesus sintetizando o ministério do Espírito Santo. Primeiro, Jesus está dizendo, ele vai operar em relação ao mundo. Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. A ação do Espírito em relação ao mundo. Em segundo lugar, o texto está dizendo a operação do Espírito em relação à igreja. Versículo 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Em segundo lugar, você tem o Espírito Santo em relação à igreja. O que o Espírito Santo agirá na igreja? Qual é o ministério do Espírito Santo em relação à igreja? Em primeiro lugar, nós encontramos aqui que o Espírito Santo, ele é um guia. Diga comigo, o Espírito Santo é um guia. Ele é um guia, ele vos guiará. A ideia é de um professor pegando na mão de um aluno e o conduzindo no caminho que deve andar. A ideia é que o Espírito Santo será o nosso mentor, será o nosso mestre. Quantas coisas que nós precisamos resolver, que nós precisamos decidir. O Espírito Santo está aí em você para te orientar. O Espírito Santo é um guia fiel, pastor. É claro que tem coisas na vida que você não precisa nem orar. Existem decisões na vida que você não precisa nem orar, porque na Bíblia já está claramente fundamentado. Por exemplo, um dia uma jovem veio de pastor, eu quero que o senhor ore pelo meu namoro, se é da vontade de Deus. Eu disse, fale mais. Ele disse, pois é, porque ele não é crente. Eu disse, aqui você não precisa não orar, eu nem vou orar, só vou ler a Bíblia para você, porque a Bíblia diz que Deus não quer isso. Deus não está nesse negócio, porque é jugo desigual. Que comunhão tem os filhos do diabo, diz a Bíblia, com os filhos de Deus? Que comunhão tem as trevas com a luz? Isso aqui não precisa nem orar, está escrito, está lido. Mas há situações na vida que você precisa da direção do Espírito. Mas e a gente? A gente não. A gente quer as coisas, no estralar de dedo. A gente quer as coisas no de repente. O W. Tozer vai dizer uma coisa fabulosa, dizendo, Deus não vai se render à nossa pressa.
Se você quiser ser guiado pelo Espírito nas questões mais cruciais da sua vida, você terá de dar tempo para o Espírito falar ao teu coração. Há muitas vozes dentro de nós, há muitas distrações. Enquanto não silenciar todas as outras vozes, você não ouvirá o Espírito. O Espírito fala, o Espírito grita, mas às vezes nós não ouvimos, porque nós queremos que com 10 minutos de oração o Espírito Santo resolva todos os nossos problemas. Não vai, não vai. Você terá de entrar na presença de Deus sem pressa. Deus, eu não estou com pressa, o meu coração é teu. O meu coração é teu, a minha atenção é tua. Eu quero que o Senhor me guie. Aí você vê pessoas mudando de cidades, você vê pessoas mudando de trabalho, você vê pessoas mudando de país, com justificativas assustadoras. Aí quando não dá certo, aí no apagar das luzes, você sabe de quem que eles colocam a culpa? Em quem? Em Deus. E qual é o argumento? É assim: eu orei, eu disse, Deus, se dá tudo certo, então é da tua vontade. Aí como Deus não falou nada, então era da vontade dele. Gente, isso aqui é uma coisa para criança. Com Deus não funciona assim. Com Deus não funciona assim. Existem decisões na nossa vida que você não pode ter preguiça de buscar a face de Deus. Você não pode ter preguiça para ouvir Deus. Deus, enquanto o Senhor não me tocar, eu não vou tomar essa decisão. Se você vai nas Escrituras e não existe algo claro, definido, então você vai orar, talvez está em algum momento das Escrituras, e o Espírito Santo te direcionará essa palavra, mas é o Espírito Santo que precisa gritar no teu ouvido, ele te guiará. Há muita gente tomando atitudes erradas, esfriando o coração, porque não está sendo guiado pelo Espírito. Estão sendo guiadas pelas cobiças, pelas necessidades, e não pelo Espírito. Ele está dizendo: quando Ele vier, Ele vos guiará. Ele vos guiará. Eu me lembro de que quando o pastor Newton, nós nos falamos no telefone em 2012. Nós nos falamos no telefone ali em meados de dezembro. E naquela conversa o pastor Nilton diz assim: pastor Aguiar, você tem coragem de vir trabalhar conosco? Eu disse: tenho. Ele disse: então tá bom, dia 15 de janeiro a mudança vai passar aí na sua casa, tá bom? Eu disse: tá bom. E desligou o telefone. Eu lembro que quando eu fui compartilhar com os meus amigos, 90% dos meus amigos tentaram me convencer a não vir. O que você vai caçar em Santa Catarina? Você está saindo da região central do Brasil. Você é um itinerante. O Goiás é estratégico para qualquer parte do Brasil, economicamente. O que você vai caçar lá? E então eles chegaram assim e perguntaram: quando é que você vai ganhar lá? Eu disse: ganhar? Eu não vou ganhar nada. Ele dizia: como assim? Eu falei assim: não teve proposta salarial. Não teve proposta. Eu nem sei onde eu vou morar. Nem sei. Se eu vou pagar aluguel, não sei. Eu só sei que é o Espírito que está gritando aqui dentro para eu ouvir. E ele dizia: o que é que você vai caçar lá no meio dos alemães? Olha a sua cor. E daí? E daí? E eu lembro que quando nós mudamos para cá, sem saber onde que nós iríamos morar,
integração. Vim saber disso aqui em Blumenau. Eu não sabia um palmo na frente do meu nariz. Mas a única coisa que eu sabia é que eu estava sendo guiado pelo Espírito. Tirar uma família para um lugar que nós não conhecemos ninguém, se não é pelo Espírito, há sérias consequências. Por que as pessoas ficam tão assustadas com outras histórias de mudança na minha história de família? Porque as pessoas estão assim acostumadas a mudarem com outras justificativas. Nada contra. Deus usa vários meios para te deslocar de um lugar para o outro. Mas raras pessoas acreditam em se deslocarem de um lugar para o outro pela única justificativa: Deus está me guiando para lá. Jesus está dizendo: o Espírito que eu estou dando para a minha igreja é para vos guiar. Se você está batendo a cabeça, é porque o Espírito Santo não está pegando nas tuas mãos. O Espírito Santo está gritando: deixa eu te guiar. Se você não está vivendo uma vida fervorosa, é porque o Espírito Santo não está te guiando. Porque se o Espírito te guiar, você será um homem fervoroso, você será uma mulher fervorosa na presença de Deus. Se você não está vivendo uma espiritualidade vibrante em Deus, é porque o Espírito não está te guiando. Existem resistências. E você me pergunta: Ele vai me guiar para quê e para onde? O texto fala: Ele vos guiará a toda a verdade. Diga comigo: um chamado à plenitude. Se Jesus tivesse dito assim: olha, Ele vos guiará a verdade, seria uma coisa. Mas Jesus diz: Ele vos guiará em toda a verdade. Então eu vou te dizer uma coisa: se o Espírito Santo não nos guiar, nós não vivemos uma vida plena. A gente só pega a parte que nos convém, ou não? Se o Espírito Santo não nos guiar, a gente somos parciais. Por exemplo, se o Espírito não nos guiar, nós viveremos assim: a amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as minhas forças e com toda a minha alma, eu não tenho nenhum problema. Mas amar o meu irmão com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração e com toda a minha alma, aí eu vou pensar. Então assim, ergue as suas mãos no sentido de receber. Levante as suas mãos. Nós vamos ter uma bateria de palavra aqui agora. E eu quero que você fale, eu quero que você lê comigo esses textos, porque é palavra de Deus para o seu coração. É palavra de Deus para o seu coração. Eu quero muito que você participe dessas leituras. E nós vamos terminar com o tom dessa pregação. Vamos lá? Um chamado à plenitude. Assim, é você recebendo essa palavra de Deus. Vamos lá? 3, 2, 1. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tudo quanto lhe for, louve ao Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento,
e de todas as suas forças, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. É-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. Mas Cristo é tudo em todos. Cristo é quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreensão, para corrigir, para instruir em justiça. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E Ele lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem pode aplaudir, fica de pé comigo em nome de Jesus. Diga comigo: Deus quer plenitude. O Espírito Santo, Ele foi nos dado para a minha plenitude. Ei, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E o Espírito da verdade lhe guiará em toda a verdade. Se não é pelo Espírito, preste atenção, se não é pelo Espírito, você vai ser um homem pela metade. Se não é pelo Espírito, eu vou ser um pastor pela metade. Eu vou ser um pastor parcial. Eu vou ser um pai parcial. Se não é pelo Espírito, eu não sou um cristão pleno. Sabe o que eu aprendo? A parcialidade na vida cristã, ela é perigosa. Duas mulheres chegaram ao rei Salomão e diz assim: esse filho que vive é meu. A outra disse: não, esse é meu. Uma disse: não, essa deitou sobre o seu filho, matou e levantou na noite e furtou o meu filho, e esse filho que vive é meu. E ela disse: não, ela está mentindo, ele é meu. Salomão disse: olha, me traz uma espada e corta o meio e separe para ambos. A que era mãe disse: não, então deixa com ela. Por que aquela que era mãe aceitou perder o filho por inteiro ou tê-lo pela metade? Porque se ela aceita o filho pela metade, ele morre. Você não vai conseguir sustentar o seu casamento pela metade. Você não conseguirá viver a palavra
com uma vida cristã pela metade. Ou você entrega a plenitude do Espírito, ou você vai embaraçar com coisas pequenas dessa vida. Ou você se entrega à plenitude do Espírito, ou tudo será muito difícil para você, ou tudo não estará bom para você. Não entrega a plenitude do Espírito, então você pensará que é o seu braço que lhe dará as vitórias que você precisa. Deixa eu te dizer uma coisa: a maior vitória na história do mundo aconteceu na vida de um homem que não tinha força para se defender de uma criança se quisesse bater nele. A maior vitória de um homem nessa terra aconteceu quando esse homem não tinha condição de mover nem o braço nem as pernas, não tinha voz para se impor, não tinha aparência para impressionar, não tinha dinheiro para subornar, não tinha nada, estava ensanguentado, estava sangrando, feio, ridicularizado por todos. Mas ali na cruz, Jesus adquire a maior vitória da história da terra e do céu. Sabe o que Jesus está gritando para nós? As maiores vitórias da sua vida não é pela tua força. Jeremias 9:23: não se glorie o sábio da sua sabedoria, não se glorie o forte da tua força, não se glorie o rico da sua riqueza. Se você fosse gloriar, gloria-se nisso, em conhecer o Senhor e saber que Ele é Deus. Esta noite nós vamos terminar com um grande clamor. Há uma plenitude no Espírito. Eu termino. O terceiro ministério do Espírito é em relação a Cristo. Ele me glorificará. O Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. O Espírito Santo veio para que você se encante por Cristo, para que Cristo seja o seu maior encanto, para que Cristo seja a coisa mais preciosa da sua vida, para que você honre a Cristo, para que você ame a Cristo, para que você se apaixone por Cristo, para que você cede a Cristo, para que você se renda a Cristo. Ele opera em relação ao mundo, convencendo. Ele opera em relação à igreja, nos conduzindo a uma plenitude. E Ele opera em relação a Cristo, nos tornando para Cristo em honra, em amor e em glória. Qual é o embaraço que tem impedido você viver a plenitude do Espírito? Qual é o embaraço? Qual é o obstáculo? Você fala: pastor, isso aqui tem me impedido, isso aqui tem sido um obstáculo, isso aqui tem sido uma barreira, eu estou travado, eu não consigo romper isso. Eu quero orar com você nesta noite. Quero orar com você nesta noite, para que essas barreiras rompam em nome de Jesus, para que você se entregue à plenitude do Espírito. Deus quer pegar na sua mão e dizer: meu filho, deixa eu te levar para uma vida plena, para uma vida inteira aqui dentro, que você não depende de situação para ficar alegre, que você não precisa de dinheiro para ser um homem inteiro e completo, que você se contente a viver tanto na riqueza como na pobreza, tanto na luta como na bênção, tanto na fartura como na escassez, que você aprenda a ser um homem pleno, uma mulher plena. Só o Espírito Santo para fazer isso conosco. Vamos orar. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Eu não vou chamar hoje aqui na frente, mas eu quero que você une com alguém. Não fica sem pegar na mão de ninguém. Pegue na mão de alguém. Vamos clamar a uma plenitude ao Espírito. Você não vai conseguir. Vai chegar uma hora que você vai trincar. Vai chegar uma hora que você vai ficar à beira do abismo,
Se não é pelo Espírito, você não vive uma vida plena. Em nome de Jesus, clame esta noite, com todas as forças do seu coração. Você precisa do Espírito, porque é Ele que convence, é Ele que te leva ao arrependimento, é Ele que mostra o quanto que você precisa se arrepender, se humilhar diante de Deus. É Ele que te conduz a uma plenitude, e é Ele que te leva a uma vida para glorificar a Deus. Quero que você ore comigo esta noite, dizendo: Espírito Santo, eu quero me imergir em Ti. Eu quero navegar nas Tuas águas. Eu quero ser imerso. Eu quero mergulhar na Tua presença. Eu quero mergulhar em Ti. Se você quiser sair dessa parcialidade, ore aonde que você está, dizendo: Espírito, me guia. Pegue nas minhas mãos e me leve. Pegue nas minhas mãos e me leve. Eu não quero ser um crente parcial. Eu não quero ser um crente pela metade. Eu quero a plenitude dessa verdade. Eu quero viver a plenitude do que o Senhor escreveu para mim. Eu quero viver a plenitude do Teu propósito. Eu quero viver a plenitude do Teu plano. Eu quero viver a plenitude da Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.